Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Santo dia, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja comigo, esteja contigo nesta manhã, nesta quinta-feira, dia de adorarmos Jesus Eucarístico no sacrário. Que possamos adorá-lo, amá-lo, crer nele e esperar nele. Adorar por quem não adora, amar por quem não ama, esperar por quem não espera e crer por quem não crê. Que o Senhor toque os corações para que o maior número de pessoas possam se achegar aos sacrários espalhados pelo mundo, para que Jesus possa se alegrar com a nossa presença, o visitando. Esse é meu convite para você, meu irmão e minha irmã, no dia de hoje. Se passar em alguma capela, em alguma igreja, entre, fale com Jesus, console o coração dele de todas as tristezas que ele sente ao ver o mundo, ao ver as guerras, o ódio, o abandono, a pobreza. Que Jesus possa ser consolado por nós, que o amamos, o adoramos, cremos e esperamos nele. Esse é meu convite para você hoje. E antes de meditarmos o Evangelho, eu quero te pedir, pega esse vídeo, manda para alguém que você sente que precisa escutar a palavra de Deus hoje, esse Evangelho. Publica nos seus stories, nos seus grupos de WhatsApp. Se inscreve lá no canal do YouTube. Deixa o like para o YouTube entender que é um material relevante e entregar para pessoas que você nem conhece. Quem estiver no Instagram, marca alguém aqui nos comentários, envia. Faz a tua parte na evangelização. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Está no capítulo 5, versículos 31 em diante. Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não será verdadeiro. Outro é que dá testemunho de mim, e sei que é verdadeiro, o testemunho que presta de mim. Vós enviastes emissários a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, no entanto, não dependo do testemunho do homem, mas falo isso para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que arde e ilumina, e vós quisestes vos alegrar, por um momento, com sua luz. Eu, porém, tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me encarregou de consumar. Tais obras eu as faço e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemlastes a sua face, e sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Vós perscrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para ter vida. Não recebo a glória que vem dos homens, mas eu vos conheço. Não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me acolheis. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolheríeis. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que vos acusarei diante do Pai. Moisés é vosso acusador, ele em quem pusestes a vossa esperança. Se cresseis em Moisés, haveríeis de crer também em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, Jesus vem nos puxar a orelha. Eu chego a ficar acanhada, porque ele hoje veio com toda a força, com toda a seriedade, veio realmente nos exortar. Jesus vem dizer, né, que se ele mesmo falar dele, não adiantaria.
O maior testemunho dele é a verdade dele. O maior testemunho dele é as obras que ele veio fazer aqui na terra, que o Pai mandou. Então, isso podemos trazer para nós também. O maior testemunho da nossa vida não é aquilo que a gente fala, e muito menos aquilo que a gente fala sobre nós mesmos. Eu fico muito desconfiada quando vejo alguém falar muito bem de si, né? Eu sou muito boa, eu faço muita caridade, eu sou uma pessoa amável, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas, na verdade, o que vai atestar para mim se aquela pessoa é aquilo ou não, são as obras dela, não são as palavras. Palavras voam ao vento, pode ser e pode não ser. Pode ser uma verdade que a pessoa mesmo criou e a própria vida da pessoa dê conta que é uma grande mentira. Então, Jesus vem primeiro ensinar que as obras dele, eu, porém, tenho um testemunho maior que o do João, as obras que o Pai me encarregou de consumar. Tais obras eu as faço e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Então, assim, ele vai falando, né? E depois ele vai puxar a nossa orelha, vai dizer, ele diz que a gente não contempla a face de Deus e sua palavra não permanece em nós, porque não cremos naquele que ele enviou. Ou seja, a palavra de Deus muitas vezes não se finca no nosso coração, porque verdadeiramente não cremos em Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai. Aí diz que a gente lê as Escrituras, né, porque a gente julga ter nela a vida eterna, e é as Escrituras que dá testemunho de Jesus. Aí ele diz, mas vós, porém, não quereis vir a mim para ter vida. Muitas vezes tem gente que tem a Bíblia decorada, né? Sabe tudo, sabe versículos, sabe? Mas é como vai dizer lá em Coríntios 13, se não houver amor, de nada adianta. E aqui está se falando a mesma coisa. Diz que a gente prescruta as Escrituras, mas vós, porém, não quereis vir a mim para ter vida. A gente prescruta a Escritura, a gente lê, a gente cumpre as regras direitinho, as leis do mundo, mas verdadeiramente ter vida em Cristo, nós não temos. Nós não temos e temos até medo de ter, porque a gente acha que é tão rigoroso, que o Evangelho está tão, vamos dizer assim, ultrapassado, que é melhor a gente não viver. E assim a gente perde a vida em Cristo. Aí ele diz, não receba a glória que vem dos homens, mas eu vos conheço. Não tendes em vós o amor de Deus. Que coisa dura. Jesus, imagina Jesus olhar para mim hoje e dizer assim, Soraya, eu te conheço. É como aquele ditado, né? Eu te conheço, não é de hoje. Quando a mãe da gente, a gente faz alguma coisa errada, quando a criança faz alguma coisa errada, aí a mãe olha assim, conheço a peça. Jesus está aqui dizendo, eu conheço meu povo. E ele diz, não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, mas não me acolheis. Gente, que coisa triste. Quantos de nós, como o mundo está provando a cada dia que não acolheu a Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar. E ele diz, não me acolheis. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolherias. Esse é forte. Isso é muito forte. A gente muitas vezes, tem pessoas que deixam de crer, de acolher Jesus, para acolher qualquer ideologia. Chega qualquer pessoa aí, ser humano que nasceu há 15 anos atrás e diz um escrito, fala uma frase, pronto, bombou na internet. Aquela pessoa já é o Deus de todo mundo. Pessoas que muitas vezes vêm ensinar coisas totalmente desconexas com a nossa fé, com aquilo que acreditamos, com aquilo que aprendemos da palavra de Deus. E basta uma fala dessa pessoa, não, porque essa pessoa é famosa, porque essa pessoa é isso, é aquilo. E aí Jesus diz, não me acolheis, se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolherias. Muitas vezes acolhemos falsos profetas, enfim, acolhemos todo mundo. E agora, pela política da boa vizinhança, pelo respeito humano, a gente acolhe todo mundo. Nada mais é errado, a ideologia agora é assim, não existe o errado e o certo. Existe o que cada um pensa. Pronto, já acolheram. Aí ele diz, como podeis crer, vós que recebeis glórias uns dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único. Nós procuramos as glórias uns dos outros. Cada um que apareça mais, cada um que queira ser mais bonito, cada um que tenha mais seguidores no Instagram, no YouTube, cada um que seja mais chique, mais desenvolto, mais estudioso.
E aí a gente vai dando glória uns aos outros, né? É como se a gente dissesse assim, glória a ti, glória a meu pai que tem dinheiro, glória a minha tia que é muito bonita e que está bombando na internet, glória a mim que sou muito boa, que faço caridade, glória a tudo e a todos, menos ao Deus único. E aí Jesus diz, não penseis que vos acusarei diante do Pai. Moisés é vosso acusador, ele em quem puseste a vossa esperança. Se cresces em Moisés, haverias de crer também em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? É muito forte. A primeira leitura vem falar justamente do povo lá, de dura cerviz, lá no Êxodo. E o povo, Moisés falava e o povo não escutava, e Moisés tinha que interceder, e ela, aquela agonia, Moisés, o homem mais paciente da face da terra, ficava intervendo e fazendo com que Deus não executasse a sua sentença, né? Porque o povo era de dura cerviz. E aí o Evangelho vem fazer esse link lá na primeira leitura, dizendo que o povo não acreditava em Moisés, como vai acreditar nas palavras de Jesus? Porque, veja, Deus preparou um caminho. Desde o Antigo Testamento, tudo vem se preparando. As profecias, os profetas, aquilo que Deus foi fazendo através dos grandes homens de Deus, como Moisés. Aquilo ali, Deus estava preparando o homem para ser moldado, para se amolecer, para que sua cerviz não fosse mais dura, que o homem enxergasse aquela palavra que vinha diretamente de Deus através dos profetas, acolhesse e fosse já tendo uma vida nova. Para quando o Cristo chegasse, então tudo estaria resolvido, né? Ele de fato iria conseguir nos salvar. Ele nos salva, mas depende de nós. Precisamos querer. E aí muitas vezes a gente tem a Bíblia decorada, sabe, o Antigo Testamento ao Novo, mas não acolhemos verdadeiramente a palavra de Deus. Lemos sobre Moisés, lemos sobre aquele povo, mas não acolhemos verdadeiramente nem a mensagem de Moisés, porque se acolhêssemos, Jesus disse, se tu tivesse, se cresces em Moisés, haverias de crer também em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu, porque Moisés aponta para o Cristo, aponta para Deus misericordioso, para Deus Salvador. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? E como vamos crer na Santa Eucaristia se não crermos na palavra de Deus? Hoje, quinta-feira eucarística, que possamos procurar um sacerdote para confessar os nossos pecados, inclusive o nosso pecado da soberba, o nosso pecado de não querer escutar a voz de Deus, o nosso pecado da dura cerviz, aqueles que podem, que consigam se confessar e receber Jesus na Eucaristia, que possamos adorá-lo na Eucaristia, no sacrário, e assim alegrar o coração de Jesus, que nesse Evangelho mostra que estava tão ferido nesse dia que ele pregou, porque ele sabia que o povo era de dura cerviz. Eu desejo para mim e para você hoje que possamos ser humildes, reconhecer as nossas faltas e reconhecer aquele a quem Deus enviou, que é Jesus Cristo, único Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus te abençoe, santo dia, propague essa palavra, não fique com ela só para você, rumine ela durante todo o dia, procure um sacrário e adore Jesus no sacrário. Ele com certeza vai ficar muito feliz. Deus te abençoe, santo dia.